Cláudia Pedral, falando do nosso canal Pé de Galinha no Mata Pinto. Vamos comer. Esse daqui vai ser dicas, né? Coisas que a gente vai vivendo ao longo da semana, que vão acontecendo e que a gente sente necessidade de estar trazendo para vocês essas dicas. Olha só, essa semana foi anunciado o CID-11, que é o Código Internacional de Doenças sobre a OMS. Nós hoje vemos sobre o subjugo do CID-10 e agora está sendo lançado o CID-11 com uma série de renovações de doenças. É o código que, na verdade, ele administra aquele númerozinho que tem embaixo das doenças quando a gente vai no médico. É necessário que isso seja feito para que seja encaminhado ou tenha dado os encaminhamentos devidos aos tratamentos ou exames que, porventura, tenham necessidade de ser feitos. E nós estamos agora com uma nova nomenclatura dentro do CID-11, que está chegando novinho agora, foi lançado semana passada, que é o Gaming Disorder. O que seria isso, né? Ainda não está traduzido. Na verdade, nós viemos falando essa semana sobre a questão da internet, a questão da tecnologia, dos tablets, dos smartphones, do computador, enfim, de tudo isso que tem vivido, que tem sido um concorrente nas nossas vidas de modo geral. Se são aliados, se são companheiros, também são concorrentes. Eu sei, e eu ouço isso muito das mães, que é um excelente babá para eu poder cuidar da comida, para eu poder cuidar da casa, para eu arrumar uma situação, para eu fazer uma mala, para eu ir no médico, para eu ir no restaurante, mas enfim. Essas maquininhas, na verdade, elas nos ajudam, mas também nos prejudicam. O que acontece? Uma amiga minha dizia assim, mas Cláudia, brinquedo demais prejudica. Não, brinquedo demais não prejudica. Porque o brinquedo, quem dá toda a manutenção, toda a vida pro brinquedo, quem faz o brinquedo existir, eu costumo dizer, quem bota avião para voar de brinquedo é a gente. Quem bota boneco para mexer é a gente. Quem faz o postinho acontecer é a gente. Ele não fala sozinho, ele não faz sozinho. Quem bota a boneca para falar sou eu que aperto. Então o brinquedo existe porque eu estou ali. E ele existe para poder ser uma ferramenta entre eu e a criança, eu adulto e a criança, ou entre duas crianças. Então, a gente está ali usando aquela ferramenta que é o brinquedo para estimular a criança, para brincar com ela, para poder ela desenvolver todos os conceitos necessários da primeira infância, as cores, as formas, o nome, a perceptiva do que é as coisas, a classificação do que são os objetos, para que eles servem, ela desenvolver a linguagem dela e a capacidade mental, enfim. O brinquedo é utilizado, como a gente chama, de forma lúdica para o desenvolvimento da criança. Quando a gente fala dessa caixinha, o smartphone, o tablet, ou seja lá o que for, a gente está usurpando da criança o direito dela se desenvolver. Então, por conta dessa questão tecnológica, está existindo então hoje um CID, que já está colocando toda essa dependência, essa troca, muitas vezes meio compulsiva da criança, a própria dependência dela em relação a maquininha, até o parar da criança ter que ficar com a máquina na mão, os jogos e tudo aquilo que eu já falei para vocês, virou uma doença. E está dentro da classificação de transtorno mental. É uma desordem, no caso da tecnologia, que ocasiona na criança comportamentos de irritação, agitação, um pouco de ensimesmamento, porque a criança passa a não ter uma troca social favorável. Eu tenho alguns casos já que eu atendo aqui na clínica que a gente percebe que a criança, inclusive, perde um pouco dessa noção da construção da sua imagem corporal, que ela é muito importante no decorrer da vida, que ela começa a ser analisada e entendida a partir dos 7 anos de idade, pela ciência, pela teoria, mas ela vai sendo formada desde o iniciozinho e de repente ela se confunde no mundo virtual. Então eu tenho um garoto que ele foi muitos personagens durante muito tempo, agora graças a Deus a gente conseguiu tirar ele desse convívio, tirar ele desse vício, infelizmente, a gente está conseguindo trabalhar hoje, ele é ele. Então veja em que nível nós estamos chegando. E foi difícil a gente buscar um CID ou um transtorno ou uma ideia ou algo por onde a gente fosse caminhar, que é isso que o CID nos dá, um encaminhamento de onde eu tenho que passar, o que eu não devo fazer, o que eu devo fazer, o que eu devo evitar. É mais ou menos isso que ele traz pra gente, profissionais da área, dos médicos de modo geral. Então a gente não tinha. E hoje a gente já consegue entender que todo esse aspecto de agitação, às vezes de intolerância a uma série de situações, inclusive intolerância na escuta e no entendimento e na disciplina, está às vezes relacionada a esse tipo de troca ou de relação dessa criança com a tecnologia. Então, mais uma dica para vocês.
diminuam o risco dessa contaminação, usem em momento certo, façam dentro de uma rotina, lembra do quadro de rotina que eu falei? Coloquem, porque a gente não vai negar que vai usar, não comecem quando bebê, pelo amor de Deus, não tem coisa mais terrível do que você ver um bebê passando o dedinho, que não sabe nem mais usar o mouse, não sabe nem desenvolver toda essa condição da escrita e da pega, como eu falei, que é em tripé, que fica alterada por causa do manuseio do tablet com as mãos da criança. Então, assim, vamos colocar isso dentro de um programa. Então, a criança, ela acorda, ela vai para a escola, ela volta, ela faz o dever, ela tem a hora do lazer, um dia de tablet, outro dia brincando, um dia desce, mas que ele tenha um momento de ser utilizado e uma hora para se começar. O WhatsApp na mão de criança de 6, 7, 8 anos não tem cabimento. Vamos deixar isso para mais tarde, participação de Facebook com um pouco mais de responsabilidade, para não se expor também. Vamos ter uma ideia, uma idade própria para isso acontecer. Não vamos estar colocando as crianças expostas dessa forma, inclusive as próprias radiações. Essa luz, essa iluminação, que tem afetado muito a vista, de modo geral, das crianças, afeta a nossa, tem afetado a deles também, que começam muito cedo a usar óculos. A gente não sabe ao longo do tempo o que isso pode vir a ocasionar. A gente vai ter que esperar isso acontecer. Vou fazer meu filho de cobaia? Não vamos ter cuidado com isso. Não vamos deixar que a criança passe horas com o tablet na mão, porque no momento que você vai tirar, o nível de troca ali já está muito grande, a criança está no momento de zona de conforto, digamos assim, e você vai tirar daquele lazer, daquele prazer, ocasiona uma agitação, e a criança começa a ficar insatisfeita naquele momento por aquela coisa, e começa a ter atritos dentro de casa, embirrância, conflitos desnecessários. Então, ó, você vai pegar tal hora, vou te dar tal hora, vou tomar tal hora, cuidado com o que fala e cumprir. Não deixem que passe o momento de ficar com o tablet na mão. Levem a criança depois disso para um trabalho lúdico, brincar, descer, correr, que faça isso de forma equilibrada. Só isso. Não mantenham as crianças tempo em demasia com tablets e com celulares na mão. Evitem esse convívio com as redes sociais tão precocemente. Vejam um momento certo que vocês podem avaliar qual o momento que o meu filho tem maturidade para participar de uma coisa como essa. Inclusive, ver e ouvir coisas que podem vir a trazer para ele consequências. Se ele não trouxer para vocês, eles podem guardar para ele. O uso abusivo, inclusive os adolescentes entrando em sites de sexo, vários, e levam para a escola porque descobrem isso. Como é que chega essa informação da sexualidade para esse indivíduo, esse adolescente que está se formando? Um outro caso também que eu tive, ele utiliza um termo pejorativo para falar daquilo e não um termo que seja de aprendizado. Porque o sexo, gente, sexualidade é aprendizado, faz parte da vida, é vida. A gente tem isso, a gente vive isso. Mas quando chega de forma pejorativa com essa criança, como é que ele fica vendo isso? Como é que isso cai dentro da personalidade dele? Como é que isso incide? Cuidado com isso. Observe quais são os sites que estão sendo utilizados. Veja que nível de informação ele está buscando, se não em vocês, nessas caixinhas. Então, passe a ocupar esse espaço, não deixe que a criança fique envenenada com situações, porque existem milhões de informações no Google, milhões de informações na internet, que não são decodificadas ou simplesmente classificadas, elas são colocadas lá. Quem tem acesso vai lá e coloca. Então, se você é o pai, se você é mãe, vai lá, ó, tome esse espaço, converse com o seu filho, tá olhando, o que você tá olhando aqui? Deixa eu ver aqui, vem cá, sente comigo, deixa eu te explicar o que é isso. É porque está existindo um lugar, na verdade uma lacuna, onde ele está entrando pela falta de informação da família. Troque com seus filhos, não deixe que a internet ou o Google ou as caixinhas sejam os pais dos nossos filhos. Ocupemos o nosso espaço, tá certo? É uma dica rapidinha para vocês, valeu, a gente volta logo. Um beijão, Cláudia Pedral, canal Pé de Galinha no Mata Pinto, like e se inscreva. Valeu, gente, obrigada.